8 meses, 25 países e inúmeras aventuras. Catarina e Filipe podiam ser só mais um casal de viajantes com o seu filho Gui, mas o desafio é ainda maior. Filipe tem de fazer hemodiálise 3 vezes por semana. A provar que uma doença não é impedimento para se viver, tenho comigo a cuidadora disto tudo e agora grávida e linda Catarina, a mãe do All Board Family. Gostaste? Adorei. Era mesmo assim? Sim, é mesmo assim. A nossa vida deu uma volta completamente. Sei lá, nós estávamos habituados a ser aquelas pessoas com uma vida completamente normal, com tudo certinho, a fazer tudo certinho. Espera, vocês casaram? Nós casamos. Como? Não, como é que se pronto, conheceram? okay, Namorar? Vamos voltar atrás. É porque já o nosso casamento foi um bocadinho diferente. Quero saber tudo. Espera então, que isto vai durar. Sim. Nós conhecemos no nosso antigo trabalho. Eu trabalhei 10 anos como num serviço de apoio ao cliente. Eu era responsável de uma das equipas que fazia o atendimento telefónico numa multinacional. E foi 10 anos no serviço de apoio ao cliente. Isso é um trabalho difícil, não é? É muito difícil. Eu tenho imenso respeito, mesmo para as pessoas chatas que me ligam. Sim, é muito difícil mesmo. Porque deve ser um trabalho muito complicado. É super exigente, porque nós temos que conseguir perceber que quando as pessoas estão chateadas do outro lado, não estão chateadas connosco. Exato. Estão chateadas com alguma coisa. Digo sempre assim, percebo, respeito imenso o seu trabalho e digo sempre, mas não estou interessada, muito obrigada. Sim. E quando me dizem assim, no outro dia tive imenso tempo, porque ele disse-me, vou ser breve, e demorou, juro pela minha vida, era uma coisa de seguros de saúde, que eu por acaso tenho, eles queriam aumentar os seguros, não sei o quê, então teve 20 minutos a falar comigo e eu no fim disse-lhe, olha, percebo o seu trabalho, mas não foi breve. Claro. Não foi nada breve, eu estava a almoçar com a minha mãe e a minha mãe teve 20 minutos. Mas o nosso serviço de apoio ao cliente claro, era um bocadinho outra diferente. Coisa, sim, era porque outra as pessoas coisa. ligavam era da a multinacional ligavam a reclamar de algum produto que tinham recebido danificado ou que não tinha sido entregue, e isto acaba por mexer muito com as expectativas das pessoas. Então nós temos que compreender que se calhar, porque eu trabalhei com móveis e decoração, e que se calhar um copo para nós não é importante, mas para aquela pessoa há de fazer falta por algum motivo. Não, e às vezes as pessoas podem estar chateadas com alguma coisa e aproveitam para descarregar muitas vezes. Um bocadinho. Tenho imensa pena das pessoas que fazem apoio ao cliente. É exigente. É muito. E eu trabalhei durante 10 anos, como eu costumava dizer, a levar muitas tareias, muitas vezes. Porque é difícil, nós muitas vezes queremos resolver as questões e não conseguimos resolver as questões porque não depende só de nós. Claro. E é muito difícil nós conseguirmos ajudar aquela pessoa quando esse é o nosso trabalho também. Temos que criar empatia com a pessoa, temos de compreender, ter ali aquela questão das expectativas e respeitar sempre a pessoa que está do outro lado. Não acreditas que essa pessoa, se estivesse à tua frente, se não estivesse atrás de um telefone, seria completamente diferente? Era, de certeza. É isso que... De certeza, sempre. As pessoas diziam coisas muito feias a muitos dos nossos colaboradores e dos meus colaboradores. Muitas vezes diziam que eram pessoas que nem um quarto ano tinham. Que horror, não diriam nunca isso na cara. Agressivo, não. E muitas das pessoas são pessoas licenciadas, extremamente cultas, e as pessoas não têm ideia das pessoas que estão atrás de um telefone. Sim, é muito difícil. Foi lá que conheceste o Filipe? Foi lá que conheci o Filipe. O que é que ele fazia? Atendia aos telefones? Atendia aos telefones. Não, repara que fui eu que dei formação ao Filipe. Sim. Nós costumamos dizer que aquilo foi amor à primeira vista. Os nossos olhinhos brilharam um para o outro. Foi? Foste uma excelente formadora, estou a ver. É o que dizem. E foi super engraçado porque depois ficou estipulado. Eu na altura ainda não estava como team leader, mas fiquei responsável pela formação do Filipe. Isso era permitido no teu trabalho? Estás a flertar com uma pessoa que estavas a dar formação? É sim, nós passamos muito tempo juntos, não é? Portanto, acabam sempre por existir muitas relações e houve muitos casamentos que resultaram entre colegas. E o nosso resultou em casamento também. Mas foi super giro porque ao início o Filipe queria muito e eu não queria. Eu tinha saído de uma relação muito difícil e eu não queria nada com ninguém, queria estar no meu canto. Só que houve ali qualquer coisa entre nós que foi tipo... mais forte do que essas tuas intenções. E depois o Filipe convidou-me para ir ao cinema, não me pagou o cinema e eu pensei, não, isto assim não vai dar. Então convida-me para vir ao cinema, nem me paga o cinema, não me paga nada. E ele dizia, não queres igualdade? Então temos de ser iguais. Ainda acreditas nisso? Quer dizer, gostas disso? Que um homem que paga?
Não ligo nenhuma a isso, mas acho que é foi daquelas coisas. Mais altura. Sim, mas é só. Eu acho que, como eu tinha saído daquela relação mesmo muito má, eu estava a arranjar também algumas desculpas para não entrar numa outra. Sabes o que é que eu acredito hoje em dia também? Que antigamente era a mulher que estava em casa e o homem trabalhava, e isso fazia sentido nessa altura, e hoje em dia todos trabalhamos da mesma forma. Sim. Aliás, estamos a tentar que a mulher ganhe o mesmo que o homem. Sim. Portanto, temos que pagar o mesmo que o homem. Sim, não pode haver os dois lados da mulher, não é? Tipo, como é que se diz? Chuva na eira e não sei o que no... E sabes que eu e o Filipe tivemos depois este reverso da moeda, porque há uma altura que ele decide que não quer continuar a trabalhar, e nós na nossa vida vamos tendo, e fomos postos algumas vezes à prova, e há um dia que o Filipe diz que eu não consigo estar fechado numa caixa onde eu não consigo pensar, onde eu não consigo ser eu, onde eu não consigo fazer as minhas coisas, e aquilo é um choque para toda a nossa família, que nós íamos casar, tínhamos a vida toda organizada, tudo os certinho, dois efetivos, e exato. o Filipe diz, ok, eu vou-me embora, eu não quero trabalhar, e eu disse, tu vais fazer aquilo que te deixa feliz, somos nós os dois que vamos viver juntos, portanto nós é que vamos ter as consequências de nós não estar a trabalhar, mas o Filipe também sempre foi super trabalhador, portanto eu sempre o apoiei e eu sabia que ele de certeza que ia arranjar qualquer coisa que iria ser. E o que é que aconteceu depois? Depois foi uma fase um bocadinho dramática, porque nós casamos-nos, temos um casamento completamente diferente. Conta-me. Nós casamos no meio da floresta, com fardos de palha. No dia do casamento, nós tínhamos pedido autorização. Aquilo é um género de uma floresta que fica na costa, e depois fizemos a copo d'água na praia. E nós tínhamos pedido autorização para fazer lá o casamento, só que tinha existido um fogo umas semanas antes, lá perto, e quando eu chego ao casamento está tudo cheio de GNR e de polícia no meio do casamento, então eles tiveram que retirar tudo o que já estava organizado e pôr um bocadinho mais atrás. Mas aconteceu, foi espetacular, foi um dia de sonho para nós. Depois, o Filipe aí não estava a trabalhar, ainda estava numa fase de sim, estava naquela fase de mudar. Nós já tínhamos muito aquela coisinha das viagens, então nós saímos diretamente a copo d'água para as Maurícias vestidos de noivos. Ai, que bom. E foi super giro, porque eu pensava, Maurícias ok, é lindo, é de sonho. E eu pensava, ok, vão estar sempre a parar no aeroporto, porque eu devo conseguir enfiar umas 50 bombas debaixo do vestido. Mas não, as pessoas deixavam-nos passar à frente, ainda parámos em Paris para tirar umas fotografias, então foi um dia espetacular. Só que depois, quando nós regressamos à realidade, e 2 meses depois, eu sentia que alguma coisa se estava a perder. Eu sentava-me numa ponta da cama, o Filipe do sofá, o Filipe sentava-se na outra ponta do sofá e nós não conversávamos. E eu não estava a conseguir compreender o que é que se estava a passar. E foi quando nós começámos pela primeira vez a falar da doença. Porque nós nunca falávamos da doença como porque algo que... ele já tinha? Sim, o Filipe já tinha a doença, mas era uma coisa... Sim, mas era uma coisa super... controlada ainda, porque... Vamos só explicar para quem não te segue, não é? O Filipe tem nefropatia por IgA, é uma doença que está relacionada com os rins e com a filtragem dos rins, e que se tornou mais tarde, que é aquilo que é agora, numa insuficiência renal, ou seja, os rins do Filipe não funcionam. E muitas vezes as pessoas perguntam-nos, mas não funciona, o Filipe está melhor. O Filipe nunca vai estar melhor até ter um transplante, porque são os rins que não funcionam. Se ele falha um tratamento, o Filipe pode morrer. E eu acho que às vezes nós também tornamos as coisas tão leves que as pessoas não conseguem compreender que isto é grave, porque se nós estamos a viajar, o Filipe falha um tratamento, eu posso ficar sem o Filipe. Tu vais-me pôr a chorar? Ainda não conseguiram, mas vais ser tu? Não te vou pôr a chorar. Ele quanto tempo, com quantos anos é que ele descobriu? Ele descobriu com Estamos 12 anos. Estamos aqui a falar sem ele, não é? Que estranho, mas pronto, mas tu és a porta-voz hoje. Ele descobriu com 12 anos, e depois a vida dele foi toda feita de uma forma normal, porque ele não estava devidamente informado das consequências que podiam vir daí, e foi isso que nos fez afastar naqueles 2 primeiros meses de casados, porque nós não conversávamos acerca da doença. O Filipe tinha medo de morrer e eu tinha medo que o Filipe morresse, então nós não conversávamos. Preferíamos ficar
cada um a pensar que aquilo era só um pesadelo da nossa vida e que se um dia aquilo, se a doença cavalgasse até a insuficiência renal, que nós ficaríamos um sem o outro. E aquilo estava a mexer muito connosco, estava a ser mesmo muito complicado nós conseguirmos gerir. E nesse dia o Filipe deita-se a chorar, a soluçar ao meu lado e eu do outro lado. E nós demos, não, ok, então a partir de amanhã nós vamos procurar um médico que nos vai dizer o que é que acontece quando os teus rins deixarem de funcionar. Eu marquei a consulta e fomos, e o médico, na altura o Filipe tinha 26 anos, e o médico diz-nos que até aos 34 é provável que ele não comece a fazer hemodiálise, mas que a partir dos 34 anos, que é claro que a curvatura do nível da creatinina, como estava a evoluir, que ele iria fazer hemodiálise a partir dos 34 anos. E para nós aquilo foi um abalo brutal. Ok, vou ter um insuficiente renal. O Filipe pensou, eu vou ser insuficiente renal, vamos deixar de viajar, vamos deixar de fazer tudo aquilo que estamos habituados, a nossa vida vai ser super limitada. Mas estou cá. O Filipe dizia, e eu dizia, eu vou-te ter a ti, portanto nós vamos ter um ao outro e vamos adaptar a nossa vida àquilo que vai ser o futuro, vamos viver tudo o que temos para viver até esse dia chegar e depois logo se vê. Entretanto, voltando um bocadinho atrás, descobrimos depois nós em fevereiro voltamos a viajar, fazemos uma segunda lua de mel e vamos às Filipinas e descobrimos que eu estou grávida de Francisco. E foi super engraçado porque eu tinha aquele feeling de mãe que eu estou grávida e fomos fazer um teste de gravidez comprado numa loja de conveniência ao lado das frutas e dos legumes por €1,50 e eu compro um teste e faço e dá positivo. Eu digo ao Filipe, isto deu positivo. E ele fica a olhar para mim e eu digo, ok, vamos fazer outro. Volto a fazer outro e deu positivo. Disse, não, isto está estragado. Isto são testes das Filipinas, vais tu fazer xixi num teste e vamos ver se isto dá positivo. Claro que ele fez e deu negativo e nós percebemos, ok, estamos grávidos. Porque nós sempre falamos muitas coisas. Isso é muito cómico, meteste tu a fazer um teste de gravidez. e deu negativo, portanto, ele foi a prova que eu estava realmente grávida. E pronto, depois voltamos. Tu ainda não falaste muito sobre essa gravidez, não frequentes, não? Falaste alguma vez? Eu já falei acerca dela, mas de uma forma ainda muito superficial, diria. Foi uma gravidez que nos marcou-nos mesmo muito, porque nós queríamos muito ser pais. Nós na altura não tínhamos imaginado o quão queríamos ser pais. E depois foi muito difícil, foi um período maravilhoso. É tão estranho isso, porque uma pessoa não está a pensar e de repente quando descobre não sei o quê, aquilo passa a fazer parte de nós, não é? Sim, e sabes que eu estou-te a contar e a minha cabeça está a imaginar tudo, porque eu lembro-me perfeitamente disto. Eu lembro-me do quarto onde nós estávamos, na posição das camas em que nós estávamos, as conversas que estávamos a ter, do agora vamos ser pais. Pensámos logo nos nossos pais. A minha mãe ia ficar louca, a minha mãe sempre quis ter um neto. Nós tínhamos casado há 5 meses, portanto estava tudo a correr da forma certa, era mesmo aquilo que nós queríamos que acontecesse. E depois voltamos, faço os exames todos, está tudo ok. Sou acompanhada por uma médica espetacular que me voltou a acompanhar no Guilherme e agora. E há um dos valores que numa ecografia eu vou sozinha e eu digo ao Filipe, por favor, fica comigo nesta ecografia, não me deixe sozinha. E ele disse, não, eu tenho que ir trabalhar porque tenho clientes à espera. O Filipe tinha a empresa de turismo. Já tinha começado a trabalhar aí? Tinha, mas não por conta dele, mas por conta de outrem, de uns amigos que tinham. E tu ainda estavas naquele... E eu continuei, sim. Naquele sítio. Sim, eu continuei. E ele tinha uns clientes naquele dia que não podia mesmo deixar, tinha uma tour em Cascais e eu fui sozinha à ecografia. Às 18 semanas, quando a médica me diz que há uma parte do cérebro que ainda não está formada. 18 semanas é o que estás agora? É o que eu estou agora, sim. Eu estou com 17, quase 18. E portanto, a médica já tens uma barriga, portanto já sim. Era aquela... Já está tudo, já estás completamente na cabeça com um filho cá fora quase, não é? Estás a meio. Estás a meio da gravidez. Sim.
Eu já sabia que ia ser menino, nós já sabíamos que ia ser o Francisco, e quando a médica diz que há uma parte do cérebro que ainda não está visível, mas que também pode ser pelo tempo de gestação com que eu estou, eu senti logo que alguma coisa não estava certa. Ela disse: ok, então agora é a altura das férias, eu vou de férias, mas voltas com 21 semanas e nós vamos voltar a ver. E durante aquele período eu tentei viver a minha vida de uma forma positiva, porque nós sempre tentamos viver as nossas vidas de forma positiva. São um massacre. É terrível. É um terrível. E ainda tive outro depois pior que eu já te vou contar, que é terrível mesmo. E entretanto, quando eu vou às 21 já vou com o Filipe e eu digo ao Filipe: ok, então... espera, e depois ele não estava? E ele não estava, e para mim nessa primeira, foi muito difícil. Como é que foi? Ligaste-lhe a seguir? Eu liguei para o Filipe e liguei para a minha mãe. E a minha mãe disse: ai filha, isto ainda é tão cedo, está tudo ok. A minha mãe então tentava sempre pôr as coisas de forma positiva. Eu dizia: sim, mas a médica diz que alguma coisa pode não estar bem. Sim, mas está bem, está tudo bem, ainda falta tanto tempo. As pessoas querem ajudar e tu... Sim, e é isto que depois eu quero falar um bocadinho mais à frente, porque quando existe um problema, as pessoas tendem a escondê-lo e a tentar que ele não exista, em vez de tentar acho que no solucionar. Fundo também é para te porem para cima, para não Sim, é? sem dúvida, acho mas que é para... mesmo depois do processo todo que eu vou falar acerca deste processo, é algo que nós não queremos ouvir. Nós sabemos que alguma coisa não está bem. E depois, quando às 21 semanas nós vamos, a médica está a fazer a ecografia e vai ser a médica que vai fazer esta ecografia agora. E ela está a fazer a ecografia e não diz nada. E eu começo a ver que, de facto, há ali qualquer coisa que não está bem. E a minha reação, eu comecei-me a rir de nervos, porque eu não sabia como é que eu havia de agir. Foi o primeiro tombo a sério que nós tivemos na nossa vida. O Filipe ainda não estava a fazer hemodiálise na altura. E foi muito difícil eu conseguir perceber que aquele bebê que nós queríamos tinha um síndrome raríssimo, para muitos milhões, um azar. Porque todas as médicas nos dizem que é um azar e que nós não íamos poder ter aquele bebê. E depois, tipo, ouviste mais opiniões? Sim, passaste eu depois liguei logo à minha obstetra, a doutora Cristina, que é o sonho de médica. Liguei logo, fui fazer uma ressonância magnética, sempre na esperança. E depois, há pouco falávamos de religião, e os pais do Filipe e o Filipe sempre seguiram a religião evangélica, e portanto os pais do Filipe, houve uma altura que disseram ao Filipe: filho, vamos esperar para um milagre. E o Filipe o que disse foi: ok, se o milagre existe, ele vai ter que acontecer nesta ressonância magnética, nós vamos ter que perceber o que é que acontece. E nessa altura, quando nós vamos fazer a ressonância magnética, eu tive cerca de 1h30 dentro da máquina da ressonância magnética. Que é uma coisa assustadora. É terrível, com aqueles barulhos, e depois o bebê mexia-se, o Francisco mexia-se imenso. Já sentias isso tudo? Foi muito complicado, porque quando nós saímos, a médica diz: isto é para terminar já. O bebê nem só tem uma parte que não está formada, mas tem muitos tumores no cérebro. Portanto, é um bebê que, se não morrer entretanto, vai morrer quando nascer, vai ser um vegetal a vida toda. E para nós aquilo foi, sei lá, foi a pior das notícias que nós tivemos em toda a nossa vida. Caiu-me tudo. E eu liguei à minha mãe a chorar na altura, a dizer: estás a ver, mãe, eu disse que alguma coisa não estava bem. E não está. E depois, a parte mais difícil é que isto foi por volta de terça-feira, e foi marcada a interrupção da gravidez para uma sexta. E eu vivi durante 4 dias, ai, meu Deus, com um bebê na barriga que não ia sobreviver. Foi extremamente duro. Foi mesmo muito duro. Eu disse: não ia chorar, eu estou grávida. Sim, e grávida a contar isto. Sim, e foi mesmo muito duro, porque depois, quando eu recebo a chamada, a rapariga que me liga diz: ok, você tem que vir cá para nós tratarmos disso. E eu fiquei super ofendida, porque não vamos tratar disso, é o meu filho, é o meu bebê. E aqueles movimentos que eu sentia como sendo a melhor coisa do mundo passaram a ser como... Ai, que horror.
eu sentia que era como se tivesse um monstro dentro da barriga. Tipo, eu não quero sentir isto. Tipo, Francisco, não te mexas até nós tratarmos disto. E depois pronto, nós tivemos o internamento e o processo é extremamente doloroso, tanto física como psicologicamente, porque eu vejo o coração do bebê parar. Ou seja, eu entro com o bebê vivo, sabendo de todos os problemas, e eu vejo o coração a parar. Eu acho que minha mamãe está preparada para isto, nem nenhum pai. Porque na altura já tinha 24 semanas, ou seja, já era um bebê que, se nós não tivéssemos terminado naquela altura, que já não ia dar para terminar mais. Aquilo Exato, foi mesmo até ao limite. Foi mesmo até ao limite. E é um bebê completamente formado. É um bebê completamente formado. Viste? Eu queria ver, mas toda a gente dizia para eu não ver, porque era a imagem do Francisco que eu não ia querer ter para sempre. Porque depois foi um parto muito difícil, porque eu tive de fazer parto. Parto normal, não é? Sim, foi um parto muito difícil. O médico... Porque isso também, para quem quer ter filhos a seguir, é sugerido o parto normal para não se aguardar tanto tempo, não é? E nem sugerem a cesariana nem nada. É sempre parto. E eu agora percebo, e faz sentido. Porque supostamente é um bebê pequenino, é uma coisa que há de sair. E quando eu estou internada, eu entro, imagina, às 9 da manhã, e só no dia a seguir, ou seja, uma sexta, e só no sábado é que eu começo a ter as contrações, depois de um médico me arrebentar a bolsa. Porque o útero estava verde, não era suposto o bebê estar a nascer naquela altura, não é? E pronto, depois eu começo a ter muitos vómitos, porque eu tinha tantas dores, e não está indicada a epidural nestes casos, e as dores eram tantas que eu estava a desmaiar de dor. Deram-me morfina para aliviar a dor, e depois, passado 1 hora, eu já estava com as dores todas outra vez. Foi super difícil. Com morfina. Sim, estava a ser mesmo super complicado. E depois ele saiu. Depois tive o Francisco. Nem tu, nem o Filipe? Não, e eu queria ter visto. Eu queria muito ter visto. Toda a gente dizia que não era a imagem que eu ia querer ter na cabeça quando eu imaginasse um bebê. E eu percebo. Só que eu acho que nós, quando somos mães, devemos seguir aquilo que é o nosso coração. Nós devemos seguir aquilo que nós sentimos, porque é o nosso filho. Portanto, eu acho que a imagem que nós vamos ter sempre será sempre uma imagem boa. E depois eu saio da maternidade. Uma das coisas que eu pedi foi, por favor, não me ponham junto de outras mães que vão sair com os bebés delas e eu não vou sair com o meu. Não me façam isso, porque isto para mim vai ser tortura. E a minha médica, mais uma vez, espetacular, pôs-me nas urgências, pôs-me na parte de ginecologia, num quarto sozinha, e depois no dia a seguir a minha mãe também me foi buscar ao hospital e pronto, tive alguns ataques de pânico 2 dias depois, porque a família queria estar junta e as pessoas queriam me dar força, só que eu não sabia lidar ainda, não é? Eu até há uns dias atrás ia ser mãe de um bebê, não é? Claro. E foi super complicado para mim depois conseguir fazer esta gestão de eu não vou ser mãe, tenho esta gente toda que também estava na expectativa, e eu não sei lidar com isto. Então eu vou para a cozinha com a minha mãe, desato a chorar, porque depois a família do Filipe foi ter connosco, é normal, foram-nos dar força, e eu estou a chorar para a minha mãe dizer: manda toda a gente embora, eu não quero aqui ninguém, manda toda a gente embora, não quero. Depois foi toda a gente embora e nos dias a seguir disse ao Filipe: ok, nós temos de fazer alguma coisa por nós, vamos para o Alentejo, onde não há rede, onde não há nada, vamos só nós os dois. O Filipe, como é que estava? O Filipe deu muita força na altura, porque eu acho que primeiro é diferente para eles diferente do que para nós. Sim. Não quer dizer que eles não sofram. Não. Eu também perdi um bebê muito cedo, acho que já falei disso. Tinha 6 semanas, tipo, mal descobri, mas estava a perder, não é? E pronto, e foi o primeiro filho. Claro que depois tu a seguir tens mais filhos, não foi uma experiência tão traumática, mas sofri horrores.
E é diferente, está dentro de nós, não é? É diferente muito da mulher diferente, para o homem. Mas o Filipe ficou num estado mau depois de eu ter recuperado. Parece que foi-se abaixo sim, a seguir. E eu acho que nada na nossa vida... E o meu marido uma vez diz-me, por não estar em mim, não penses que eu não sofri. Sim. É incrível pensares isso. É porque eles querem nos suportar. É de outra forma. E eu sentia muito isto no Filipe. O Filipe queria-me suportar. Eu, na altura, eu não tinha nada de redes sociais, tinha o meu Facebook, e eu tive muito tempo sem publicar nada, sem aparecer, sem dizer nada a ninguém, e ficámos durante 2 semanas no Alentejo sem ninguém. Fizeram um enterro? Não, porque não era obrigatório. Depois das 24 semanas ia ser obrigatório. Mas vivo com um fardo, entre aspas, que não é um fardo, mas acaba por ser que se nós não tivéssemos ultrapassado isto, era uma coisa que ia mexer mesmo muito comigo. E ainda ontem eu estava a dizer isto ao Filipe, eu no boletim de grávida, desta gravidez e da gravidez do Guilherme, eu tenho a autópsia do Francisco agrafada. Ou seja, eu ando com a autópsia de um filho agrafada a uma nova vida. E isto é um bocado, quando nós paramos para pensar, é um bocado doloroso, não é? Porque nós temos Bolas, uma é muito vida... doloroso. Olha, eu nem sei. Estou-me aqui a tentar aguentar. Nós temos uma vida eu vou-me rir agarrada, como tu, só para não chorar, está bem? Não faz mal. Nós temos uma vida agarrada a uma coisa que já não temos. Mas no fundo... Faz parte da tua história. E faz parte da minha história. Não é? E sempre, é mais um filho. Sempre. Nós depois conversávamos muito e chamei-nos loucos, mas nós procurávamos sempre, e isto estava muito valente e acalmava muito o meu coração. Eu olhar para as estrelas e procurar a mais brilhante. Era sempre Francisco. E nós acabávamos sempre por conversar. Eu dizia ao Filipe, isto faz-me bem poder conversar. Eu disse. É mesmo, é porque é algo muito duro e que tantas mães passam, não é? Por isso é que eu nunca quis esconder isto e quis trazer, aproveitar que as pessoas agora nos conhecem um bocadinho mais e eu nunca quis esconder isto. Antes de sequer contarmos que nós íamos dar a volta ao mundo há 1 ano atrás, eu quis falar do Francisco, porque o Francisco vai estar sempre presente nas nossas vidas, e isto é algo que é óbvio, é claro. E isto vai estar sempre presente nas nossas vidas. É sempre o nosso terceiro filho. Se houvesse a esperança para o Francisco, terias? Não sei. Eu acho que as coisas acontecem todas tão depressa mas se calhar sim. Deve ser uma decisão. É tudo uma decisão tão... É muito difícil, porque o que eu senti, eu não quero ser egoísta ao ponto de eu quero ser mãe, mas que raio de mãe vou ser eu que vou estar a pôr em causa aquilo que é o meu filho? O meu filho nunca vai ser feliz. O meu filho nunca vai ter dores, vai ter... Se sobreviver, sim, claro. Não é? Como é que eu iria aguentar uma gravidez até às 40 semanas à espera que o coração dele tivesse parado alguns no tempo? Como é que eu iria tê-lo e saber que iria ser um confiaste nos médicos? Eu confiei nos médicos e confiei muito é uma coisa que nós agora confiamos muito, e foi a partir daqui que passamos a confiar muito na vida. Acho que nada é por acaso, e que se as coisas nos acontecem é porque há algum motivo atrás disto, é porque nós somos capazes. Por mais difícil que seja, eu optei por nunca questionar o porquê a mim. Sim. Que Deus não está mais, para quem é católico, não sei, eu cresci com esta frase: Deus não está mais do que aquilo que tu consegues aguentar. Sim. E acho que isso é uma grande força para nós, tipo, eu consigo. É verdade. Eu tenho uma missão, ou eu tenho, não é? E temos. E é isso que muitas vezes nós não pensamos. Nós não estamos aqui só porque estamos aqui. Nós temos um propósito. Eu só quero, às vezes as pessoas depois escrevem-me a criticar alguma coisa que eu disse aqui, mas eu não critico nenhuma opção das pessoas. Cada um sabe da sua vida. Eu também não sei comigo o que é que eu faria. Eu nunca estive nessa situação de ter que optar, mas só queria deixar isto aqui porque depois recebo muitos comentários: a Rita está a favor, não sei o quê, contra o aborto, a favor. Isto não é uma questão de estar a favor ou contra, não é? Cada situação é uma situação. Cada pessoa é que sabe de si, não é? Sim. Quem sou eu para julgar?
E cada situação é uma situação, claro. Não é? Nós nunca sabemos o que é que nos vai acontecer, ou nunca sabemos de que forma é que vamos lidar até alguma coisa acontecer. Até tu podes te transformar perante uma situação Sim. dessas, não é? E na não altura, sabes? olha, Então foram para o Alentejo. Fomos para o Alentejo, sem rede, sem nada. Eu ligava, quando fez uma semana, eu liguei à minha mãe a chorar num pranto de manhã. E eu disse: mãe, faz hoje uma semana. E a minha mãe disse: e vai fazer um mês, filha, e vai fazer 2, e vai fazer 3, vai fazer 1 ano. E a tua mãe também lhe custou isto? Muito. Isto custa a toda a gente, não é? Muito, porque depois isto foi muito para os ombros dela, porque as pessoas falavam e sabiam de mim através dela. Pois. E foi depois muito ela para os teve que ombros te dar dela. o teu espaço, também deve custar a uma mãe que deve querer. Sim, e queres saber o que é que aconteceu nessa altura? A minha irmã dá a notícia que está grávida. E é aquele embate de uau, ela como avó, estou tão feliz e estou tão triste. Estava ali porque nos dois mundos. Feliz pela minha irmã, não é? Assim como eu fiquei. A minha irmã disse-me que estava grávida porque nós também sempre tivemos esta relação e eu sabia que ela estava a tentar engravidar. Estava a tentar, ou que as coisas estavam a ocorrer para ela engravidar. E ela diz-me que está grávida naquele momento em que eu soube que eu ia perder o Francisco, porque eu lhe perguntei, porque eu disse: então, o que é que o teste te deu? Já foste ao médico? E ela disse: sim, eu não te queria dizer, mas eu estou grávida. E eu fiquei feliz, claro que eu fiquei feliz, fiquei super feliz por ela. Estava grávida da Valentina. Triste por ti e feliz por ela. Sim, porque nós também não podemos misturar as águas, não é? Sim, não Não é por uma coisa que me está a acontecer de mal que eu vou desejar o mesmo às pessoas que eu amo. Portanto, ou mesmo às pessoas à minha volta. Exatamente. Portanto, o oposto, não é? Sim. Não queres que isso aconteça a ninguém. A ninguém. E depois insistiam muito comigo: tu tens que ir ao psicólogo porque sozinha tu não vais conseguir. E há um dia que eu digo ao Filipe: olha, está bem, eu sinto que eu consigo e eu sinto força em mim para conseguir, mas eu vou. E fui ao psicólogo e foi a pior coisa que podia ter feito. A sério? Foi terrível. Nós já tínhamos dado a volta, ou seja, eu já estava a conseguir compreender e arrumar as coisas todas ao meu custo, e eu vou ao psicólogo e o psicólogo diz: tu não sentes agora, mas vais sentir depois. Tu agora parece que não é nada e que tudo já passou, mas dá tempo, porque um dia ainda vais voltar a sentir. Mas e tu já estavas a sentir, já tinhas sentido. Já, e para mim sempre foi sentiste. tipo: mas que raio, então, mas ele não me devia ajudar a sair deste buraco, ainda me tem a enfiar mais no buraco, nunca mais ponho aqui os pés. Mas foi só um erro de casting? Eu acredito que sim. Acho que eu sim. acredito que sim. Eu espero Claro que isto que não sim. aconteça a todas as pessoas, não é? Mas eu cheguei a casa e disse ao Filipe: nunca mais lá ponho os pés, nem pensar. Ele tinha posto a cassete de primeira consulta que eu já lhe tinha dito, mas eu já passei essa fase. E ele continuava a insistir e eu disse: mas eu já passei essa fase. Então aquilo estava-me a deixar tão frustrada que eu disse: não, eu tenho os meus meios, eu vou por mim. Quais foram os teus meios? Foi tentar não perceber o porquê ter sido a mim. As pessoas têm muito esta coisa de porquê a mim e porquê aos outros. Então eu tentei resolver as coisas à minha maneira, pôr as coisas numa caixinha, pensar que nada é por acaso, que as coisas acontecem com motivo, que se calhar aconteceu connosco porque tinha de acontecer, não tem de haver um motivo para as coisas acontecerem, aconteceu porque sim, e que a vida não termina ali. Uma das coisas que eu dizia é que mais do que um filho na terra, é um filho no céu que pode olhar por nós e cuidar de nós como qualquer outra pessoa não vai conseguir fazê-lo aqui. Então dava-me força a pensar que ele olhava por nós e que olhava para nós, e estava-me muita força saber que eu não o tinha tido em vão e que tinha um propósito. E esse foi o motivo de na altura a médica dizer: Catarina, então vamos ter que ir para genética, vamos ter que perceber o que é que aconteceu, daí ter a autópsia, receber o resultado da autópsia, apesar de nós já sabermos o que é que aconteceu. Eu disse: então eu não vou tomar nada, o Francisco vai escolher quando é que vai ter o irmão. E assim foi. E 2 meses depois eu descobri que estava grávida do Guilherme. E como é que foi? Estavas com medo? As pessoas perguntavam muito isso. Tens medo? Sim, se eu tinha medo. Porque isso, quer dizer, ainda tinhas acabado de
Eu acho que eu fiquei anestesiada, sabes? Assim como nesta gravidez, até fazer as 20 semanas, até aquela ecografia, eu não consigo sentir a alegria de uma gravidez da mesma forma. Porque não é por mal, não é que eu gosto menos, mas o que eu sinto estou muito feliz por estar grávida, é uma dádiva, é uma coisa do outro mundo, é uma bênção, é tudo aquilo que nós pudermos chamar de verdade, só que o meu coração não me permite ir mais além. É uma defesa, sim, é uma defesa tua. E depois, sem dúvida. E depois, com a gravidez do Guilherme, as coisas todas começaram a mudar. Eu comecei a ganhar a força. Nós dizíamos muito, ok, nós estamos grávidos. Cada vez que ias fazer uma ecografia e era bom, também foi construindo, sim, não é? Essa confiança. E desde o início parece que as coisas foram todas diferentes. Sim, parece que a forma como eu estava a sentir as coisas eram diferentes. Então eu nunca tive medo. Eu pensava, não, o azar não vai bater 2 vezes à mesma porta. Apesar de isto ser um mecanismo de defesa, não é? Nós sabemos que às vezes isto pode acontecer. Mas naquele caso foi um azar, é uma coisa raríssima, no caso do Francisco, certo? Sim, chama-se síndrome de Dandy Walker, é algo muito raro. A médica que nos fez a ecografia, não, a que nos fez a ressonância, já é uma médica daquelas antigas, já tem 60 e muitos anos, e ela disse, eu já vi alguns Dandy Walkers, eu nunca tinha visto nada assim. E aquilo deu-nos logo a certeza que ok, não é para continuar. Sim. E também vos deu a certeza, não, claro, mas vos deu alguma confiança de pensar isto não se vai voltar a repetir. Sim. É tão raro, não é? Era muito raro. Assim como depois se veio provar que o Guilherme é um bebê perfeitamente normal. Então agora as pessoas dizem que, e nós próprios dizemos, que o Guilherme é tudo aquilo que nós perdemos. Porque nós temos mesmo um bebê perfeito em tudo. Eu sou mãe, portanto para mim o Guilherme vai ser sempre o bebê mais bonito do mundo. Agora faz sentido, estás grávida outra vez de 17 semanas. 17 semanas e voltaste de uma viagem assim muito repentinamente, porque tu foi lá que descobriste e foi por isso tudo que voltaste. Foi um dos motivos. Eu perguntei-te assim por mensagem, foi por isso que voltaste? Foi um dos motivos, porque nesta viagem de volta ao mundo nós tudo acontece sempre, as coisas Deixa-me só dizer, sempre. A hemodiálise chegou quando? 10 dias antes do Guilherme nascer. E foi outro embate. Pumba. Agora tens o Guilherme. Foi o médico que disse, está na hora. O Filipe fez uma viagem ao norte e veio sempre a vomitar pela viagem toda fora. Pálido, inchado. E quando eu vejo, eu digo, Filipe, está na hora. Chegou à altura. Então eu ia de barriga, disse. E ele? E ele disse, eu sei. Vocês prepararam-se para esse momento também? Temos de ir, sim. Aquela conversa que nós tínhamos tido com o médico ajudou-nos a preparar. E ele disse, eu sei, vamos. Estavam e fomos fortes, a uma consulta. Estavam fortes, estavam... Sim. Eu acho que uma das Vocês coisas trabalhando isso entre vocês os dois? Isto trabalha-se mesmo. Isto do Filipe é uma coisa que se trabalha tanto na nossa relação como depois para a vida, não é? E nós já tínhamos passado pelo Francisco e aconteceu uma data de coisas na altura do Francisco. A nossa cadela parte a pata, tem de ser operada. Parece que uma coisa não vem só, não é? Tínhamos comprado um carro tipo há 2 meses para a chegada do bebê, espatifaram-nos o carro todo, estava estacionado. Aconteceu-nos uma data de coisas e nós pensámos, não, para, sempre em frente. Isto não é nada. Quem perdeu um filho, isto não é nada. E 10 dias antes o Filipe começa a fazer hemodiálise, 10 dias antes do Guilherme nascer. E para nós foi bolas. Mais uma, mas vai ter de dar certo. Vamos ter de perceber se vai dar para continuar a viajar. Isto é ponto assente. E como é que estavam as viagens desde que casaram, desde o vosso casamento até as vossas luas de mel? Viajávamos muito. Estavam sempre a viajar? Estávamos, sim. E as pessoas perguntavam-nos no nosso trabalho, quer dizer, no meu na altura, não é? Como é que eu conseguia, se eu ganhava mais do que os outros. Isso é a grande questão. Não é? A grande questão é o dinheiro. A grande questão que
que vos colocam, não é? É a grande questão. Então. E nós explicamos muitas vezes que são prioridades, sempre foi. Antes da volta ao Mas se mundo... calhar, por exemplo, vocês não pagam casa, pagam... Nós tínhamos uma vida perfeitamente normal, como toda a gente. Sim. Nós tínhamos comprado casa, estávamos a pagar a renda de casa, como qualquer outra pessoa. Tínhamos as despesas todas É que as se calhar as pessoas têm. pensam, os pais ajudam, ou não pagam nada, casa, não têm uma renda, não... Nada mesmo. E na altura o que nós fazíamos era, nós não íamos jantar à noite, sair à noite com os nossos amigos com a frequência que eles iam, não utilizávamos roupas caras porque nunca precisávamos, qualquer coisinha nos saltos está ótimo. E para nós a prioridade mas era... é preciso se calhar com o ordenado mínimo não dá para dar a volta ao mundo, não é? Não dá para dar a volta ao mundo, claro que não. Tem que mas dá para viajar. Sim, dá para viajar. E as pessoas acham que não dá. E dá para viajar. Primeiro, uma das coisas é, se nós quisermos muito, nós vamos conseguir tornar aquele nosso sonho real. As pessoas têm muita dificuldade em acreditar nisto. E por não acreditarem acham que isto não é possível. E é. É muito importante estabelecer metas, não é? Sim, e é assim, nós temos que ter noção que se eu quiser ir ali a Bali, agora, se calhar vou trabalhar durante uns meses para ir a Bali agora. Se eu quiser dar uma volta ao mundo, eu não vou trabalhar uns meses, não é? Vou trabalhar durante muito tempo, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Nós abrimos mão de muita coisa para poder fazer isto. E as pessoas veem sempre o lado bom, que é o lado da viagem, mas não veem o que está atrás. Nós não temos nenhum suporte financeiro. Nós vendemos tudo aquilo que tínhamos. Nós não temos casa, nós não temos... Onde é que vivem agora? Os pais do Filipe, eles moram na Nazaré, mas têm casa em Lisboa. Então eles têm um quarto alugado nesta casa e nós temos agora, estamos num dos outros quartos onde vamos fazendo a nossa vida, e durante este ano foi sempre assim, porque nós estávamos cá uma semana no máximo. No fundo, vocês privam-se de muita coisa para poder viajar. Sim. E compensa? Compensa. Continuas sempre a achar? Compensa muito. A nossa vida muda muito. A forma como nós vemos a vida muda muito, porque nós vemos muitas realidades. E nós não somos pessoas de viajar pela Europa. A Europa é muito próximo daquilo que nós temos cá. Nós gostamos de viagens a sério. Grandes. Sim, de coisas que nos choquem, de coisas que são diferentes, de aceitar. E, por exemplo, quando nós viajamos para Israel, as pessoas perguntavam-nos muito qual era a nossa posição acerca de Israel e da Palestina. E nós tentávamos explicar que nós não estamos a viajar para tomar partidos de nada. Claro. Nós vamos respeitar tanto o povo de Israel como o povo da Palestina, como o povo de onde quer que seja, porque são pessoas, independentemente da religião, de questões políticas, claro. São pessoas. E nós somos espectadores de uma realidade que não é nossa, não é? E as pessoas diziam, vocês vão para Israel, vocês são loucos, aquilo é só bombas, vai explodir por todo lado, vocês não têm medo. Nada, foi super seguro, foi super tranquilo, adorámos Israel. Tiveste pior, onde é que tiveste aquele susto? Qual assalto? Foi Marselha. É Marselha? Não, e depois é esta questão, não é? Nós viajamos para o outro lado do mundo. Exato. E é na Europa que estas coisas nos acontecem. É surreal. Nós também passávamos a vida a ser enganados em Itália. Portanto, são países que nós dizemos que são normais e que são aqui ao lado, e que depois é onde temos os maiores sustos e os maiores. Sim. O que é que viajar te traz? O que é que tu sentes quando estás fora? Traz um crescimento brutal, e aprendemos a relativizar muito a nossa vida cá. Nós vivemos muito em prol do dinheiro, da carreira, do futuro. Vivemos muito no futuro. Nós esquecemos de viver o presente. E depois, quando alguma coisa de mal acontece, nós temos dificuldade em virar-nos, porque não conseguimos perceber que os planos para o futuro se calhar até podiam sair furados. Como não vivemos o presente e não o vivemos a sério, temos muita dificuldade depois em conseguir viver de forma tranquila com aquilo que a vida nos vai dando. E é isso que nós fazemos agora. As pessoas perguntam, e depois quando voltarem? Não sabemos. Logo se vê. Nós agora estamos a viver isto. Isso também vos foi trazido pela doença do Filipe? Ou também estava um bocadinho em vocês já? Foi por tudo.
foi... eu sempre fui muito dependente a nível emocional dos meus pais. Sempre precisei muito da aprovação dos meus pais. Sempre fui a menina certinha que fazia tudo da forma certa e nunca pisei o risco e nunca fiz coisas de forma diferente. E isto obriga-nos a pensar e a fazer as coisas de forma diferente. Primeiro perdemos o Francisco, depois o Filipe começa a fazer hemodiálise e depois nós pomos em perspectiva o que é a vida. Até onde é que isto vai? O que é que isto, que consequências é que isto vai trazer? Se alguma coisa não corre bem, de que forma é que nós vamos conseguir virar-nos disto? E por isso acabamos por pôr tudo um bocadinho em perspectiva, e a doença do Filipe ajuda-nos a pensar desta forma. Um dia não sei o que é que vai acontecer ao Filipe. Este medo ainda existe, nós não vamos dizer que não existe, porque nós sabemos que existe uma esperança média também para a hemodiálise. As veias não aguentam, o coração, todos os nossos órgãos supostamente estão vivos porque tem este sistema que é feito desta forma. O nosso corpo é perfeito nisto, funciona sozinho. Quando algo tem que trabalhar, ou seja, quando os rins do Filipe funcionam porque é um fator externo que os põe a funcionar, as coisas não são perfeitas, não é? Então nós sabemos que daqui a uns tempos a diálise pode não ser uma opção. Ele está em lista de espera. Está em lista de espera, sim. E essa é uma opção. Que também não tem uma vida para sempre, não é? Um rim, quando é feito sim, também não tem a mesma esperança de vida. Ele vai ter que cuidar do rim, vai ter de fazer tudo certinho a nível de alimentação, de líquidos, para não forçar o rim. Portanto, é um medo que vai viver para sempre connosco. Só que nós preferimos viver sem pensar muito nisso. Na verdade, vocês estão a criar memórias agora. Sim, e é isto que faz sentido, é criar as memórias agora. Nós temos um filho pequeno, e toda a gente nos dizia: o Guilherme não se vai lembrar de nada. E agora não sabes o que é que vais ter, se vais ter menino ou menino. Não sei. Porque não quiseste ou porque ainda não mostrou? Porque ainda não deu para ver ainda. Eu às vezes consigo acertar. Então, o que é que tu achas que vai ser? Não sei. Tenho que pensar. Olha que fica gravado. No fim do podcast é melhor. E pronto, agora perdi-me. Pois, acho que vai ser menina. Achas que vai ser menina? Sabes que 99% dos nossos seguidores dizem que nós vamos ter menina. Eu acho que vai ser menina. Toda a gente nos diz, mas na primeira ecografia o palpite era rapaz. Era rapaz? Mas aquilo engana. Muito. Aquilo engana. Sim, depois eu fiz mais duas e as médicas já disseram: não consegues ver. Não dá para ver. Eu por acaso contigo estou com dúvidas, mas acertei. Sim, costumo acertar. Mas não é pela forma das barrigas, é mais a cara da mãe, não sei explicar. Sim, toda a gente diz isso pela cara. Estás com cara de menina. Cara de menina, é lindo. Ainda bem, olha, eu ficar com cara de homem ficas da com gravidez. o casalinho, não é o que dizem logo? Mas sabes que depois do Francisco é indiferente. E queres mais? Sim. Queres? Nós gostávamos de ter três. Gostávamos de ter e três viajar filhos. com todos, como é que é agora a diferença de viajar com um filho e agora vai com mais um, não é? Vai ser igual. Olha, não pagam até aos 2 anos, não pagam nada, portanto. Não pagam avião? Não, não pagam. Pensei que já pagavam. Não. A partir dos 2 anos pagam. Ou seja, o Guilherme já paga, mas nós ainda viajamos com o Guilherme sem pagar. Mas tem que ser muito despachado nisso. Lá está, descomplicar. Sim, descomplicar. Nós temos que descomplicar e é mesmo isto que nós temos de pensar. Na Ásia há crianças a nascer todos os dias. Há crianças que são adultos depois, não é? E que vivem a vida toda. Portanto, porque é que nós aqui não podemos sair e ter com aquelas pessoas, não é? Porque é que nós só aqui é que é tudo feito da forma certinha. Não é necessário. Ou seja, nós conseguimos viver a nossa vida em qualquer lado. Por isso, claramente que quando esta criança faz às nascer, crianças viajar com os pais? Isto de viajar com os pais traz muitas coisas positivas. Primeiro, eu sentia que estava a perder muito do Guilherme. Isto para nós, eu sentia que estava a perder muito do Guilherme. Eu trabalhava por turnos, muitas vezes chegava às 11 a casa, o Filipe saía para ir à diálise às 11, eu perdia o meu marido. Porque ele faz diálise à noite. Eu acabei de descobrir que tu me disseste que ele sai 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. O teu marido sai de casa e passa a noite no hospital? Eu sou mãe solteira, 3 vezes por semana. No fundo ele tem um amante. Exato, que é hemodiálise. Que é hemodiálise. Mas isso deve ser muito duro para ele e para ti, até porque é violento para o corpo dele. Ele vem cansado. Muito.
E para mim é muito difícil e nós já pensámos nisso. Houve um episódio do Guilherme recém-nascido, ele estava com imensas cólicas e estava a chorar e não parava de chorar. E o Filipe tinha de ir para a hemodiálise, estava na hora do Filipe sair, estava frio, estava muito frio naquela noite. E o Filipe, estava o Guilherme a chorar imenso, estava eu quase a chorar. E ele a ter que se ir embora. embora. E ele a ter de se ir embora. E foi muito duro. Foi duro para ele e para mim, porque eu sabia que ele saía com o coração em casa e que ia ficar preocupado por nós. E por incrível que pareça, eu consegui resolver as cólicas do Guilherme e ele dormiu a noite inteira. Seria tão mais fácil para vocês não viajarem? Já viste? A vida era mais fácil para vós. O que é que vos leva a irem para o outro lado do mundo, a procurarem sítios? Vocês têm tudo isso montado. Quando montam uma viagem, não montam só a viagem normal como uma família normal, mas vocês têm que montar toda essa rede de apoio ao Filipe e de onde ele vai fazer os tratamentos. Explica-me como é que isso se faz. Era muito mais fácil estarem quietinhos. Era muito mais fácil estarmos quietinhos. Estarem aqui, no vosso conforto, na vossa casinha, saíam para o hospital ao pé de casa. Sim. E voltavam e pronto. Mas não, mas vocês... Nós temos uma missão, nós sentimos que temos uma missão, não é? Quando nós decidimos que vamos viajar e vamos dar a volta ao mundo, nós não o vamos fazer só porque gostamos de viajar. Isto vai ter que ter um motivo, nós vamos ter que ajudar as pessoas. E vamos ajudar doentes renais, doentes que não são doentes renais, e vamos ajudar pais com filhos e outras pessoas que queiram procurar os seus sonhos. Portanto, isto sempre teve uma missão. Nós vamos sacrificar um bocadinho a nossa vida em prol das outras pessoas. Porque vocês, no fundo, trazem esperança, não é? Sim. E liberdade, no fundo. É uma pessoa de não ficar no seu sofá a chorar as suas dores. Sim. E a ir, e a viver. Sabes que nós recebemos todos os dias e eu não partilho. Uma das coisas que eu faço é nós nunca partilhamos as mensagens que nos mandam. Eu partilho imenso, mas eu percebo que não é a mesma situação. Nós recebemos muitas todos os dias. Todos os dias há sempre alguém que quer fazer diálise em algum ponto do mundo. E nós temos uma história de uma família que elas são duas irmãs e uma delas tem cancro. E ela não saía desde que descobriu que teve o diagnóstico. E a irmã vive em Paris. Ou seja, elas não se visitavam. A irmã de Paris vinha a Lisboa, mas ela não ia visitar a irmã porque tinha medo que acontecesse alguma coisa. E desde que nós existimos, que ela já viajou várias vezes a Paris. E nós recebemos mensagem das duas que nos dizem: vocês vieram salvar-nos na época mais difícil das nossas vidas. E vocês salvaram a minha irmã. E a irmã, não é, diz que fui salva por vocês. Ou seja, eu agora com o meu cancro, eu dou volta ao mundo se for preciso também. Também viaja, também faz uma data de coisas que não fazia. E há coisa mais inspiradora do que esta? Não há. Por isso estão a mudar vidas, na verdade. Nós estamos mesmo a mudar muitas vidas, assim como as outras pessoas também nos mudam a nós, porque nós não somos perfeitos. Há muitas coisas que também temos a nossa preguiça, às vezes também não nos apetece sair. Claro, e às vezes toda a gente precisa de ir buscar inspiração para inspirar, não é? Claro. E portanto, então, e como é que montam essa logística toda? Primeiro temos de ver se os sítios para onde queremos ir têm hemodiálise. Um dos pontos que nós fizemos para esta volta ao mundo foi: primeiro queremos estar sempre no calor. E tu ao início perguntaste calor ou frio. Temos de estar sempre no calor. Depois de estar sempre no calor, vamos ter que decidir os países que queremos visitar. E depois dos que queremos visitar, vamos ter que ver se tem hemodiálise. Depois de ter hemodiálise e de confirmarmos que temos hemodiálise, temos que ver os preços da hemodiálise. Porque dentro de Portugal e na Europa, com o cartão nacional com o cartão europeu de saúde, é gratuito fazer hemodiálise, mas fora não. E nós já pagámos tratamentos a 190 euros por sessão, ou seja, o Filipe faz 3 por semana, como já pagámos 550 euros por uma sessão. God.
É muito, por isso é que... Portanto, isso é mais um acrescento ao peso da viagem. Sim, e depois depois de termos a diálise marcada, marcamos hotéis, fazemos roteiros, tentamos compreender também o corpo do Filipe, porque sabemos que uma semana num sítio não vai ser igual a uma semana que outras pessoas vão fazer naquele mesmo sítio, porque os dias da diálise nós tiramos. Nós sabemos que o Filipe vai para a diálise de manhã, porque não aí faz de manhã. Férias. E aí não contam como viagem. Nós fazemos o que der. Ou seja, se o Filipe se estiver a sentir bem, vamos dar uma volta. Se ele não se estiver a sentir bem, vamos ficar no hotel. E eu vou para a piscina com o Guilherme, vou fazer atividades com o Guilherme, vou fazer qualquer coisa com o Guilherme enquanto o Filipe fica a recuperar. Depois eu vou estar ali para o Filipe, sempre que ele precisar, para ajudá-lo, para ir buscar comida, para tratar dele e para fazer tudo aquilo que for preciso. É o doente, mas a cuidadora tem aqui um papel. Eu queria te dar mesmo um beijinho. Agora é que eu vou chorar, acho eu. Queria-te mesmo dar um beijinho porque acho que és a maior. Obrigada. E és a sério. Acho que não consigo compreender. Depois desta história toda, já te perguntei isto uma vez, vocês não têm um patrocínio. Não há um patrocínio no vosso Instagram para... O que nós temos uma empresa a nível de cuidados renais que nos ajuda a nível de logística e que nos ajuda na marcação dos tratamentos, e para nós isto já é uma ajuda muito grande, porque o que nós sentíamos é que ninguém com hemodiálise no mundo faz isto que nós estamos a fazer. Somos os únicos no mundo que viajam com a doença e ninguém tem noção disto. Eu espero que esta bocadinho de podcast chegue a muito lado, porque eu acho mesmo que somos os únicos. Um exemplo é portugueses e somos os únicos a fazer isto, a espalhar esta mensagem, porque não é? Há muitas voltas ao mundo, mas com este propósito nós somos os únicos a fazê-lo. E por isso é que nós depois também tentamos puxar muito aquilo que é português, porque nós queremos provar que nós portugueses somos bons e somos bons naquilo que fazemos. Não temos de ser os portugueses tradicionais de bigode que toda a gente acha que somos. Nós não somos nada isso. Contra os bigodes. Não, estás a ver? Temos de dizer sempre estas coisas. Nada contra os bigodes. Senão lá vou eu receber mensagens. Podem ter os bigodes que quiserem. Mas nós somos ainda muito vistos desta forma. No mundo ninguém sabe onde é que é Portugal. Nós nas Bahamas dizíamos que somos portugueses com orgulho. As pessoas perguntam: mas Portugal, isso existe? Onde é que é Portugal? E nós íamos ao mapa a mostrar Portugal. Ficavam a olhar para aquilo lá, mas eu não sabia que isso existia. É Portugal. Nós descobrimos uma data de sítios no mundo. Como não? E nós queremos mudar isto, pôr Portugal no mundo. E depois pronto, não temos... Eles ajudam-nos nesse nível. Nós perguntávamos e muitas vezes não tínhamos resposta das clínicas. As clínicas não nos respondiam os preços, tinham disponibilidade, se não tinham. Como eles são uma entidade multinacional, ou seja, a de Aveiro é uma coisa gigante, e respondem-lhes aos e-mails. Eles também nos conseguem ajudar a perceber quais é que são as clínicas que têm condições ou não. Já vos aconteceu agora um susto, uma clínica que... Não, tem sido impecável até agora. Sempre, sim. Muito bom. Sempre. E é isto que nós queremos mostrar, que é possível. Até na Ásia. E eles ajudam-nos nesse aspecto, mas a nível financeiro não há uma... Não, ninguém. E sabes que nós temos o nosso Instagram, mas mesmo assim... Lindo, by the way. Obrigada. Que também assim, deve dar muito trabalho. Dá muito trabalho. Quem é que edita as fotografias? Sou eu. És tu? Sou eu. Tu... Bem, estás com imenso trabalho. Sim, sou eu que trato essas partes todas. E para nós às vezes é mesmo difícil, porque depois em Portugal as pessoas acham que as pessoas têm que trabalhar de borla, e isto é um trabalho, e até para os meus pais foi difícil perceber que isto é um trabalho, porque isto é um trabalho, isto há muito Vocês trabalho. Agora não têm um trabalho convencional? Não, nós estamos a trabalhar só, sim, ainda estamos a viver com o resto do valor temos da venda da casa, da venda do tuk-tuk do Filipe, mas não é eterno, não é? Este dinheiro não vai ser para sempre. Que é que, e nós vamos se acabasse o dinheiro amanhã, o que é que farias? Ponhamos mãos à obra e íamos trabalhar para onde desse, para onde
qualquer E sítio. juntar dinheirinho para a sim, próxima viagem. Sim, sem qualquer problema. Uma das coisas que nós dissemos foi: nós não temos medo de voltar, porque não temos qualquer problema em voltar a trabalhar em qualquer coisa. Não temos qualquer problema. Por isso é o que tiver de ser. Mas nós só... Vocês deviam, olha, tu sabes que eu estou sempre a arranjar trabalhos para as pessoas que vêm aqui. Arranjam muito trabalho. Eu acho que vocês deviam ter uma agência de viagens especializada em pessoas com algum problema de saúde. Se calhar não existe. Nós já pensámos em algumas coisas assim. Se calhar estraguei-te agora o negócio. Não, de todo. Nós já pensamos, só que lá está. É difícil conseguir depois. Agora que nós estamos a aproveitar este tempo para assentar e para ver o que é que conseguimos fazer a partir daqui. Claro, eu acho que podiam começar devagarinho, não sei, de uma forma mais informal, se calhar sim, com... Sim, porque nós também escolhemos muito bem as marcas com quem queremos trabalhar. Nós não trabalhamos com qualquer marca porque não nos faz sentido, não é? Se nós somos uma família que viaja, nós não vamos estar à espera de maquilhagem, não é? Porque claro. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem que bater certo. Mas há se for muita uma coisa para de bater viagem, certo com vocês. se for coisas de família, sim, nós temos imensas coisas. Eu sou mulher, não é? O Guilherme é uma criança. Portanto, há muitas coisas que dá para nós trabalharmos. Uma coisa de uma companhia de viação, temos até uma portuguesa e tal, Exato. sei lá. Exato. Não sei se fui super óbvio ou não. Mas sabes que nós tentámos ao início pedir alguns apoios. Eu não quero dizer nome porque podemos ir para outra. Podemos, claramente que sim. Mas nós não nos preocupamos muito com isso, sabes? É viver com aquilo que temos e depois logo se vê. E agora também estás já a preparar uma cegonha que vem aí, não é? A chegada da cegonha. Agora é aquela questão Ainda vais viajar até nascer? Faltam... Vais. Nós queremos. Claro. Nós queremos. Podes viajar grávida até que mês? Até para aí aos 7. Nós meses? Queremos. Agora é assim, nós temos que ter noção que não vou poder ir para a Ásia, não vou poder ir para... Tu há pouco perguntaste. O que estava a acontecer é, nós íamos viajar para a Índia. A Índia estava com os índices de poluição foi porque absurdos. Voltaram por causa disso, também absurdos mesmo. O que é que podia acontecer? O nosso avião ser desviado. E se fosse desviado, podíamos correr o risco do Filipe não fazer hemodiálise. E se ele não faz hemodiálise, pode morrer. Depois procurámos ir logo para o Sri Lanka, que era o segundo destino. Não estávamos a encontrar clínicas além de Colombo. Quem conhece o Sri Lanka sabe que Colombo é muito aquilo. Nós queríamos ver a natureza, outras coisas. Então houve várias coisas que nos foram mandando para casa e depois descobrimos a questão da gravidez. Foi a gota d'água, ok? Então nós temos mesmo de voltar. Temos mesmo de voltar. Ficaram tristes ou aceitaram lindamente? No Ao fundo, início, olha, quando gostou-te, não é? Foi em Bali, quando eu chego com o teste de gravidez ao quarto, eram 4 da manhã. Foi planeada? Deixa-me só dizer. Não, só deixaste. Não. Olha, eu estava a partir e os nossos seguidores, eu adoro os nossos seguidores, os nossos seguidores já estavam a dizer: tu estás grávida. Não estou grávida, eu não fui grávida. E fica aqui um ponto assente que eu não estava grávida. Eu fiquei grávida alguns nos Emirados Árabes Unidos. Alguns, tu não pensas tipo ou foi no Dubai ou foi na Arábia Saudita e descobri em Bali. Então isto foi assim, foi feito aí, descobri em Bali, depois tive os primeiros enjoos em Taiwan. Os teus filhos não vão ter livrinho de bebê, vão ter passaporte? Não, completamente. E a primeira ecografia foi em Bangkok. Portanto, esta criança também já andou aqui a fazer algumas coisinhas, não é? Já tem alguns carimbos. Já tem alguns carimbos. E quando eu descubro, eu chego ao quarto, eu digo ao Filipe: bolas, o que é que nós fomos fazer? Isto está cheio de zica, isto está cheio de dengue. Eu estou grávida, Filipe, nós temos uma viagem. Foi assim que tu disseste? Juntaste grávida com zica e dengue? Com tudo. Eu fiquei tipo, foi assim que ele soube a notícia. Não, e o Filipe deitado na cama olha para mim e disse: que fixe, vamos dar a volta ao mundo contigo grávida. Eu disse ok. O Filipe ficou louco, ficou super contente. E eu ainda tive ali aquele tempo para conseguir digerir, porque eu também sou muito a parte racional, sabes? O Filipe é tudo a parte emocional. Não, começaste logo a pensar
na logística toda que... Sim, porque a Ásia tem muito Zika, tem muito dengue, e uma das coisas que nós decidimos foi, nós vamos a Bangkok, vamos ter ecografia com a médica de Bangkok e ela vai nos ajudar a decidir se é para ir para casa ou não. E ela diz-nos que, ok, não é a altura endémica do Zika, mas é do dengue, e como é do dengue é melhor irem para casa. E eu disse ao Filipe, ok, então é para regressar mesmo para casa. E regressámos e fiz os exames para ver se ainda não sei os resultados, mas ainda está tudo bem, eu acredito que sim. E pronto, portanto sabemos que para esses destinos não vamos poder viajar, mas descobrimos alguns na América do Sul, um país que não tem... Vocês continuam a não querer ir para a Europa? Não, vá, América do Sul, vamos lá. Descobrimos que há ali um país que não tem Zika, portanto já estamos aqui com a pulga atrás da orelha à espera agora destes exames e destas ecografias, porque eu agora acho que as pessoas já percebem o porquê da importância destas ecografias. Tu és a pessoa ideal para te dar uns produtos aqui da Moscout, a sério, que eu sou embaixadora dessa marca, e vou-te dar uns produtos para tu levares. Ok, perfeito. Que é para pôres nos textos, não pões em ti. Olha agora, salva a publicidade. Então olha, perfeito. Perfeito, sério? para mim? É ótimo. Ótimo. E portanto já estamos aqui a ver onde é que podemos viajar. E o objetivo é continuar a viajar até a criança nascer. E depois da criança nascer, vamos ficar cá 3, 4 meses e vamos outra vez. Tu não tens medo de ter essa criança a algures por este mundo, por coisa? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Elas ficam bem guardadinhas aqui dentro. Não vai acontecer. Agora, claro, nós sabemos que depois daquele período que é perigoso viajar, nós não o vamos fazer, não é? Mas até lá, é para onde o mundo nos chamar. Olha, adorei esta entrevista. Queria antes de... Entrevista não, esta conversa, que isto é mais uma conversa. Queria antes de acabar perguntar, como não te conheço assim tão bem, não é? Só tivemos muito poucas vezes, tivemos uma vez juntas e falamos no Instagram, o normal nestas coisas. Mas se há algum tema que eu não puxei, que eu não falei, que tu me quisesses dizer? Não, eu acho que acho que falámos tudo. Ainda acho bem. Que sim, tocámos um bocadinho também naquilo que foi muito mais atrás. Foi ainda mais forte do que eu estava a pensar. Sabes que... Porque não estava à espera da história da gravidez, porque eu não sabia, não é? Do Francisco. E eu acho que estava na altura também das pessoas compreenderem o que é que está por trás. Faz tanto sentido quando há o retrato perfeito da pessoa, não é? Neste caso é do casal. Eu tive imensa pena de vos separar aqui no podcast. Sim, mas foi só momentâneo, Filipe, sim. Desculpa. Mas estas conversas entre mulheres... É diferente. Não é? Sim, e eu acho que é importante as pessoas também compreenderem que ninguém tem a vida perfeita. Não é porque nós andamos a viajar que temos a vida perfeita, ninguém a tem. Portanto, nós temos é que aceitar aquilo que temos e viver com aquilo que temos. E sabes outra lição que eu acho que é às vezes para planearmos uma viagem com tudo normal, não é? Aparentemente normal numa família, há pessoas que são tão complicadas que agora de repente estão-se a sentir ridículas. Só para avisar. E depois para pensar também no teu papel, não é? Como cuidadora, como um papel ainda mais exigente que o de mãe. És mãe, cuidadora, isso é um peso. Ainda bem que tu viajas, que é para ver se depois libertas tudo isso. Mas é naquelas praias paradisíacas. Porque é um papel que é muito descuidado. Ou seja, onde é que vais? Sim, é muito. Sim, as pessoas acham que os cuidadores não têm. São cuidadores, mas ok, tem sempre mais pena do doente. Quem se preocupa mas é extremamente exigente, porque, e falo de mim e o Filipe até é um doente que não é difícil, mas há doentes, e aqui quando eu falo do papel do cuidador, não só doentes renais, mas há pessoas que estão acamadas que muitas vezes dependem do papel do cuidador, que não é só a mulher, é a filha, é a mãe, é o que for, e nós temos que valorizar mais estas relações e estas pessoas. E é depois, um papel desafiante. Sei lá, os mimos e a atenção pode ir para o doente quando tu podes estar a precisar de e deves precisar com certeza de um ombro para sim, às vezes acontece. Mas o Filipe também tem muita paciência para mim, porque às vezes eu chego àquele ponto, eu acho que nós mulheres somos todas um bocadinho assim, e se alguma coisa já está fora daquilo que é suposto, eu começo logo
a explodir, Exato. sabes? Eu sou muito. Aguentamos e de repente pum. E o Filipe tem imensa paciência. Às vezes olha para mim e diz assim: Catarina, mas porquê que estás a dizer isso? E eu paro e penso: mas porquê que eu estava a dizer isto? Ok, desculpa, tens razão, vá, bora, continuamos. Porque eu acho que nós mulheres também somos um bocadinho assim de levar as coisas muito, muito à frente e bora, em frente Claro. é o caminho. Olha, vou-te dizer, queria muito que arranjasses um grande patrocinador para continuares essa missão, para vocês continuarem essa missão. Obrigada. Quero muito acompanhar. Agora vou estar super atenta, vou pôr as notificações. Quem não seguir este casal, depois deste podcast, a sério que eu vou ter um ataque, porque acho mesmo que para já vão adorar, e agora que já têm a história toda, acho que vai ser super especial, Rita. Até para mim. Vou ver com outros olhos tudo e adorei ter-te aqui mesmo. Obrigada e obrigada pelo convite. Diz-me como é que as pessoas te podem seguir. Podem seguir-nos através do All Aboard Family no Instagram. Nós também temos o blog que está um bocadinho adormecido, porque depois com estas coisas todas os blogs estão todos adormecidos, não te preocupes. Sério. Mas também www.allaboardfamily.com, mas conseguem nos encontrar sempre através do Instagram. É lá que nos vão encontrar. Pronto, e vão todos seguir. Eu agora vou lá ver o teu número de seguidores e depois deste podcast sair vou ver se isto aumentou ou não. Vai ter que aumentar. É o que seria. E pronto, espero que tenho uma coisa para ti. Eu esqueço-me sempre, estás a ver? Eu peço às pessoas e depois esqueço-me. Não podes esquecer disto. Então, isto é uma coisa que tem muito significado para nós. Foi feita à mão em Bali por umas crianças que é a forma de sustento da família e das crianças também, permite com que... Eu já estive em Bali. Já tiveste? Já, adorei. Mas... E isto permite com que elas frequentem a escola e que ganhem algum dinheiro também, evita que tenham trabalhos forçados e que vão trabalhar para fábricas e, quer dizer, em Bali não tens muitas, mas que tenham aquele trabalho mais forçado. Então nós fomos a uma cascata e isto já tem 6 anos. Nós fomos a uma cascata e elas estavam lá a vender, ou seja, nós compramos para ajudar as crianças e as mães e agora é teu. Não é meu? Nós temos outro, é sério. Olha, estou comovida. É teu. Olha, vai para a minha sala, adoro, obrigada, tão querida. Estás a ver, isto vai ser mesmo especial para mim, obrigada. Também é muito especial para nós. É um leque, não sei se nós dissemos que é um leque. É um leque. Para quem só está a ouvir, às vezes não vê estes pormenores. Pronto, tenho um leque lindo feito pelas crianças de Bali, que vai para a minha sala, com certeza, ou para um sítio especial. Obrigada, pronto, Rita. Espero que tenham ficado muito inspirados. Se têm alguma limitação que vos prenda, acho que este casal é a prova que podemos fazer tudo o que quisermos, que não há impossíveis e que basta trabalhar para isso, que é preciso trabalhar, acreditar e não pensar muito no amanhã. É verdade. É isto. Sempre em frente, é o caminho. E vivam devagar, já sabem, respirem fundo. Continuem aqui a acompanhar este podcast, comentem este episódio, subscrevam no YouTube. Agora vou ter que dizer estas coisas todas que não é para a minha idade, isto é para as miúdas. Subscrevam no YouTube, ponham o sininho, alertem não sei o quê. Mas pronto, e comentem este episódio, acho que vai ter muitos comentários, vão ser todos bons, tenho a certeza. Obrigada. E pronto, vivam mais devagar e passeiem. E as pessoas são fantásticas, portanto, as pessoas são fantásticas connosco, eu tenho a certeza que vai ser bastante positivo. Exato, vão lá comentar. Obrigada. Um beijinho. Um beijinho. Obrigada.